Bom dia a todos e todas. Estamos aqui para mais uma tertúlia matinal, de número 101. O tema de hoje vai ser a etologia do intermissivista, especialidade em intrafisicologia. Gostaria de dar boas-vindas aí a todos também, essa manhã fria, todo mundo aí que chegou no horário, chegou cedinho aí. E falar um pouco de mim, né? Sou voluntário da Sinvex e docente também da Sinvex, né? Tem mais ou menos quase 10 anos que conheço a Conscienciologia e aplico a técnica da Invex também há cerca de 8 anos. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, né? Que é uma palavra aí que deu um pouco de confusão aí, um pouco de gente que é isso? Técnica de marketing. Etologia, uns acharam que era etiologia. Eita, né? Eita nós, né? O negócio não foi fácil, mas é um termo que o professor Valdo falava bastante. Outra pessoa também que eu já vi pesquisando e trazendo bastante frequência é o professor Pedro Fernandes, que é a condição de você levar tudo direito, né? Conduzir em conjunto as várias demandas aí que a vida nos traz de desafio. Então, não sei se alguém conhece a origem desse termo, alguém já pesquisou assim de curiosidade? Quem é da roça sabe. Vamos lá, o pessoal que nasceu na roça aí com... Todas as etimologias. Então... Por favor, aí, nosso especialista aí em etimologia, se quiser trazer a contribuição. Já que o termo deu essa confusão, é bom a gente começar por isso, né? Entender o que se trata. O professor Valdo usava muito termos mineiros. Eu não sei se em outros estados se usa, mas eito era um tipo de trabalho que se fazia, ainda se faz ainda em certos lugares, né? Em que, ao invés de dar uma tarefa para cada camarada, para cada empregado, todos pegavam embaixo da roça e ia até em cima durante o dia, até a hora de terminar o trabalho. Não tinha tarefa especial. Então, você levava tudo direito, não deixava nada para trás. Quer dizer, você tinha aquela roça grande, aquelas fileiras, e aí todo mundo ia junto levando, né? Em cima. E hoje tem a máquina que faz aquele trabalho, se um né? era Mas mais antes fraco, o outro ajudava manual. ali para... Exatamente. Não, Quer comentar também? Mineirês. Mineirês, é. Eu acho que para nós gaúchos, eito é um pedaço de terra. Pedação de ou uma roça plantação, grande, né? Ou de plantação. Pesquisando nos dicionários, tem esses dois significados mesmo, de ser uma roça grande, e aí como as pessoas trabalhavam nessa roça manualmente, fazendo esse trabalho nas lavouras, e ajeitando tudo junto ali, virou essa expressão, vamos levar tudo direito, vamos fazer tudo junto, sem deixar nada para trás ali do trabalho que tem que ser feito, né? Agora, tem uma outra relação interessante, né, que eu andei pesquisando e caiu assim para mim como uma luva, que eu andei pesquisando o tema da escravidão, teve até o curso da Consecutivos, em que se falava da abolição e tudo, e tinha ali, pesquisando esse assunto, os escravos de eito e os escravos de ganho. Então, quer dizer, o escravo de eito é o que fazia o trabalho pesado, né? Pegava ali, tinha condições mais precárias, ele praticamente tinha uma má alimentação e pegava ali mesmo no batente. E o escravo de ganho era aquele que
ele podia fazer algumas tarefas mais nobres, vamos dizer assim. Tinha ali a fazenda e precisava que ir até a cidade para comprar um tecido, para comprar alguma coisa, mandava esse escravo lá e ele ia com dinheiro na mão, aí voltava, às vezes ganhava uma comissãozinha ali pelos trabalhos domésticos, trabalhos manuais mais requintados, e aí esse escravo de ganho, geralmente ele conseguia pagar pela própria alforria. Com o passar do tempo ele ia juntando o dinheiro, né? E o escravo de direito geralmente dessomava, porque era muito trabalho, né? Ali, trabalho em condições precárias e não ia muito tempo de vida nesse caso aí. Então é interessante, né, a gente ver o uso desse termo. E no caso aqui, como é que eu me dei com esse assunto, como é que surgiu para mim? Há mais ou menos 5 anos comecei uma pesquisa dentro da Invexologia envolvendo as inversões conscienciais. E eu percebi com o passar do tempo que a minha ideia era de tentar sistematizar melhor qual eram os fluxos da vida humana, no caso, para o inversor conduzir esses fluxos, né? Como você tem o desafio de planejar e tem tempo para isso, e tem condições de realizar bastante coisa, é importante a gente saber qual que é a sequência disso. E aí, pegando vários dos instrumentos que tem na própria Invexologia, né? Invexograma, Max Planejamento, pensando mais, e aí cheguei numa linha aí de uma proposta de 10 áreas prioritárias, né? Com uma certa sequência. E só que o tema assim parecia que não fechava, né? Que estava faltando alguma coisa em relação a esse assunto. E aí, numa situação de feedback lá na Sinvex, né, até o pessoal lá do técnico científico deu essa sugestão de trabalhar esse tema da etologia. E aí eu comecei a pensar mais a respeito e vi que realmente tinha muito a ver com uma certa singularidade minha, que algumas pessoas já até me perguntaram, pessoas que vinham assim questionar como é que era a minha rotina, como é que eu produzia, como é que eu fazia as coisas. Para vocês terem uma ideia, até teve uma vez um integrante do Greenvex que ele me pediu que mandasse toda a minha rotina para ele, que ele ia botar numa planilha e analisar como é que eu conduzia o meu dia, quantas horas eu dedicava a cada coisa. Então, de certa forma, era algo que chamava a atenção das pessoas, né? E que eu vi que podia ser, que era um trafor, mas que eu mesmo não tinha tanta consciência, talvez era uma coisa mais natural, de jeito de ser, e que também precisava ser qualificada, né? Não por eu já ser assim, quer dizer que eu fazia tudo direito 100%, né? Tinha também, ainda tem algumas lacunas a serem consideradas. Então a ideia era essa, basicamente, tá? E eu vejo que tem bastante assunto essa pesquisa, então conto muito com a contribuição de vocês, as casuísticas de vocês aqui hoje, dúvidas, né? Fiquem à vontade aí para perguntar a qualquer momento. Vocês, quem chegou aí deve ter pego uma folha ali da entrada, que a ideia é a gente fazer um exercício com essa metodologia que foi desenvolvida, que vocês apliquem, né, e consigam chegar no autodiagnóstico da condição de levar tudo direito de vocês e também um prognóstico do que fazer com isso, tá? A pergunta central, então, dessa pesquisa é: qual a maneira mais otimizada para que o intermissivista possa conduzir com equilíbrio suas realizações nas principais áreas da vida ao longo da existência na dimensão intrafísica? Por isso a especialidade de intrafisicologia, né? Porque quando a gente pega ali o curso intermissivo, estuda sobre a vida humana, estuda sobre nós mesmos, sobre a inteligência evolutiva, e aí chega aqui, é hora de botar isso em prática. E muitas vezes aí entram algumas dificuldades, né, pessoais. E fazer isso também acelerando os resultados e evitando deixar lacunas para trás. Então, o que eu vejo? É muito comum as pessoas terem umas tendências, né, seja de retrovidas ou da mesologia, alguma coisa pessoal também, que ela deslancha muito bem numa área. Então, a pessoa é genial, mas numa determinada área, e ela acaba fazendo uma hipertrofia, igual na musculação. É como se ela trabalhasse só o músculo e, né, outros deixassem sem trabalhar. Então, às vezes, ela hipertrofia uma área e atrofia outras.
Então, o desafio é justamente conduzir isso de modo equilibrado, né? Então, uma analogia para entender melhor esse processo é igual aquela situação do equilibrista, né? Que ele tem aqueles pratinhos, que aí não pode deixar cair. Então, tem uma varetinha e um pratinho em cima. Aí você deixa o pratinho rodando, deixa ele lá e vai para outro. E vai para outro, e vai para outro. Aí aqui ele está quase caindo, você tem que dar atenção para lá, pegar ele e fazer ele girar de volta, né? Então, essa analogia que dá para explicar bem esse tema de levar tudo direito, tá? E aí, uma coisa interessante que eu comecei a ver também é que essa metodologia não é isolar as áreas, né? Essa tentativa de sistematização não é você pegar uma área isolada da outra. Todas as áreas, elas se interrelacionam. Então, às vezes, você tem um problema numa determinada área que afeta todas as outras. Ele é muito prejudicial para todas as outras. Então, é aí onde que é o ponto central de ser mexido. E esse tema da etologia ele vai trabalhar muito com essa convergência. Quer dizer, esse ponto, que é convergente de várias áreas, né? Aqui a sistematização é mais no sentido didático, para a gente conseguir focar e conseguir, né, entender melhor o assunto. Mas, basicamente, a nossa vida não é assim, né? Ela é bem complexa, tudo interage. Então, a gente pode fazer uma analogia como se fosse um conjunto de engrenagens, né? Igual ali um mecanismo com várias engrenagens. E, às vezes, a gente cai na ilusão de trocar uma engrenagem achando que vai resolver o funcionamento daquilo. Quer dizer, a pessoa, às vezes, que ela está meio perdida, digamos assim, ela não se enfrenta. E aí, o que seria trocar uma engrenagem? Às vezes está num relacionamento, aí, não, vou trocar de relacionamento. Só que ela mesma não recicla. Está num trabalho, não, esse trabalho não é bom. Vou trocar de trabalho. Só que às vezes a questão é com ela, né? Ela acha que trocando vai mudar, mas vai continuar acontecendo se ela não se enfrentar. E uma forma que eu vi que é eficaz de mexer com isso é mexendo em pequenas coisas, às vezes, que é justamente aquelas pequenas peças que fazem essas engrenagens girarem, digamos assim, que são mais fáceis de serem modificadas, serem trocadas, ajustadas, do que uma engrenagem maior, né? Eu queria pegar com vocês aí a definição de eitologia do intermissivista. Então, é a especialidade dedicada aos estudos sistemáticos do ato ou efeito de conduzir em conjunto os fluxos de conquistas das principais áreas da vida intrafísica, em função da dispersidade teática e da materialização integral do curso intermissivo pré-ressomático. Ou seja, o foco dessa etologia, por ser do intermissivista, né, a gente pode ter etologia não necessariamente do intermissivista. No caso, um profissional, né, da SOCIM, que quer levar várias áreas da vida de direito, também pode fazer isso. Mas o foco principal do intermissivista é ele materializar a PROEX dele, que foi planejado no curso intermissivo e de modo mais amplo possível. E a gente vê também a condição da desperticidade, né, como um patamar necessário aí para a maioria dos intermissivistas. O principal foco é chegar na condição da desperticidade, né, nível evolutivo. E aí, o que eu avaliei que envolve essa etologia, assim, os pontos principais, que aí seguindo ali a definição, que é mesclando a tecnicidade evolutiva, que aí se envolve tanto a aplicação das técnicas evolutivas, como a INVEX, a RESEX, mas também esse pensamento de tecnicidade no dia a dia, como que você pode estar otimizando ali o seu dia a dia em função da evolução. O equilíbrio dinâmico, que é uma condição, como eu falei dos pratinhos lá, não é você só deixar tudo equilibrado, mas assim, meio que naquela condição do acostamento, meio parado, tem que ser algo dinâmico, né? Então, às vezes, o que eu observo? Para você dar um novo passo, você vai ter que abrir mão. Às vezes tem uma condição que você já conquistou, muito positiva, dentro de uma área da vida, mas para dar um passo maior, você vai ter que abrir mão daquilo, às vezes voltar para uma condição um pouco menor do que você está atualmente, mas para dar um passo maior em outras áreas. Então tem esse dinamismo, não é que aqui a pessoa tem que estar nota máxima em tudo, tá, né, excelente em tudo. É algo dinâmico, né, que vai se alterando. E a auto-organização consciencial,
que é essencial para a gente conseguir realizar qualquer coisa. E aí esses 3 elementos, perante as faixas etárias, quer dizer, a idade em que a pessoa se encontra, né, a condição etária influencia muito os objetivos, o momento de vida, as potencialidades pessoais, às vezes a pessoa ela tem uma condição muito forte ali de algum trafor, algum talento que ela pode já dar um passo na frente do que a média, e é questão dela explorar isso. E um ponto muito sério aqui é o entrosamento na Max ProEx grupal. Por quê? Porque também essa etologia não pode ser feita individualmente, né? Então, às vezes, é melhor você abrir mão de algumas coisas para estar junto do grupo, o timing do grupo de realização das coisas. Então, às vezes você pode estar um passo na frente, às vezes pode estar ficando para trás. Então, esse elemento do entrosamento ele é muito sério, porque a gente evolui melhor em grupo, né? E aí, para fundamentar essa definição, eu refleti o seguinte, em termos, como é uma proposta aí de uma especialidade, como é um tema bastante complexo, né? Eu imagino que não é fácil para ninguém, né, levar tudo direito, a gente sabe que a vida humana é desafiante. Então, por isso a ideia de uma especialidade, vamos estudar, vamos aprofundar nesse tema, vamos debater mais sobre esse assunto. E a unidade de medida para isso seria o atacadismo consciencial. Então, pesquisando sobre esse termo, levar tudo direito, aí encontrei com o tema atacadismo consciencial, que antes na minha cabeça tinha uma outra visão, assim, que o pessoal falava muito nas aulas mesmo, lá do CIP, do CPC, lá no IPC, você pode fazer uma assistência varejista ou assistência atacadista. Quer dizer, a varejista você vai atender uma pessoa. A atacadista você vai dar uma aula para 10, para 20, para 100, para 1000, né? Só que se você olhar o conceito disso do atacadismo, né, ele envolve basicamente esse levar tudo direito. Então ele fala, pegando a definição, né, vou trazer para vocês aqui a definição própria do atacadismo. É o sistema de comportamento individual caracterizado pela diretriz de se levar em conjunto, ou direito, os atos conscienciais, sem deixar rastros ou brechas, gaps evolutivos, negativas para trás. Isso é do professor Valdo, no 700 Experimentos. Eu achei bem interessante, porque eu também concordo, o atacadismo tarístico é uma coisa mais específica, né, de você atingir mais gente. Polikarma, tarístico. E isso aí eu achei legal, essa definição. Então amplia, né? De qual livro que é? É do 700 Experimentos. Legal, tá bom. E aí, nessa condição aí do atacadismo, eu lembrei muito daqueles mercados, né? Você tem o mercado atacadão, né? Que você vai lá, tem de tudo, em grande quantidade e no menor preço possível. Então, a gente conseguir chegar nisso é muito legal, porque imagina, você vai poder atender, você se qualificar para atender bastante gente, né? Em várias áreas, então, por isso que envolve essa condição de levar tudo direito, e a sua assistência acaba ficando mais otimizada. Então, digamos, o custo-benefício dela é melhor também. E outra coisa que fundamenta essa definição é a condição do WOLIPEC conscienciológico. Não sei se vocês conhecem esse tema também. Tem um verbete, né? Que o WOLIPEC seria o pacote completo, o pacote inteiro. É a pessoa que ela assume todo esse pacote de desafios que a conscienciologia propõe. Então, é legal ler o verbete, né, com calma, mas eu vejo que colocar em prática essa etologia é justamente comprar esse pacote completo, né? A pessoa que decidiu que na vida dela, eu quero vivenciar o máximo possível desses conceitos, desses princípios da conscienciologia, que são desafiantes, né? São complexos muitas vezes, e eu vou botar isso em prática, custe o que custar, digamos assim, com autodeterminação, né? Para chegar lá. Se você me permite, sim, o Valdo existe esse verbete do WOLIPEC, né? E o Valdo ele se colocava como uma cobaia e ele tinha, acho que, uma autoridade moral porque ele falava muito da vida dele, como exemplo didático, né? Ele se colocava como cobaia, e como que ele tinha conseguido realmente levar tudo
de eito tentado, né, era um exemplo, e ainda fazer alguns extras. Então, eu acho que cai muito bem você ter criado uma ciência, um termo, eu achei bem apropriado, porque acho que talvez seja um dos maiores desafios. É um desafio bem sério aí, principalmente eu vejo que tem muita relação com o curso emissivo da pessoa, né? Quem assume ter feito um curso emissivo mais avançadinho, assim, provavelmente sente necessidade de mexer com esses temas. Então, principalmente a gente vê quem está aplicando a Invex, né? Tem bastante gente aqui que aplica a Invex. E quem está assumindo também, eu vejo a Ressex, porque é uma técnica evolutiva que muda a vida da pessoa em todos os sentidos. Está assumindo que quer vivenciar esse Holy Pack, né, de algum modo. E aí, pessoal, para tentar trazer de modo mais claro uma metodologia disso, vocês têm aí no material uma tabela, né, que tem as 10 áreas da vida, essas áreas prioritárias, um fluxo de conquistas dessas 10 áreas e uma meta optata. O que é a meta optata? Também é um tema de verbete que eu achei bem interessante casar aqui, que é uma expressão latina em que era usada para definir o fim que um criminoso desejava realizar com o intento do crime dele. Tá? Então, assim, pegando a nossa história não muito recente, né, nós somos esses ex-criminosos, né? Às vezes mexendo em contextos, eu falei aqui da escravidão, mas, enfim, pode ter relação com belicismo, com até mesmo alguns aspectos da religião, ou a gente só estudar a história humana, a gente vai encontrar um monte de questões aí que provavelmente a gente estava envolvido, e no curso intermissivo foi possível tomar um pouco mais de lucidez desses erros, e agora a gente está buscando acertar. E aí o professor Valdo traz esse tema de meta optata como uma conotação cosmoética, uma conotação positiva, que seria o fim que o intermissivista visa atingir, que é esse ex-criminoso, né, que agora está, digamos, regenerado, recuperado, com um foco mais evolutivo. E aí seria uma meta magna, uma meta maior dentro daquela área. Vocês vão ver aí que eu gosto muito de trabalhar com o conceito de tríade, né? Então, eu busco ir dividindo em 3 cada um dos elementos para facilitar, como se fosse fracionar e facilitar, no caso, o entendimento ali, ou facilitar a execução também para chegar no resultado. E aí eu vou falar um pouquinho das áreas para vocês. Se alguém tiver dúvida em algum desses termos também, é só perguntar. E a gente vai fazer um exercício de vocês se analisarem aqui. Então, a afetividade tem relação com o processo de convivialidade, convívio fraterno com as pessoas, né? Aquela relação até de mais intimidade com os outros, você ter uma condição de proximidade maior, de pensar de modo mais amplo também os vários princípios conscienciais, os pré-humanos, por exemplo, vai nessa relação com os princípios conscienciais de modo no dia a dia ali da parte mais afetiva. Aí a assistencialidade, né, eu já pensei mais no sentido da construção de uma identidade assistencial. No sentido que a pessoa ela vai trabalhando com o tema, vai fazendo esclarecimento, principalmente através da docência, né, ela vai construindo uma identidade que as pessoas acabam reconhecendo ela como alguém que assiste, que é bom assistente, que é qualificado sobre determinado tema. Então, aquela pessoa que você indicaria, você está com esse problema, procura fulano, que o fulano entende disso. Tá? Quer dizer, a pessoa está construindo essa identidade ali. Autopesquisística. Aí tem relação com o estudo dos próprios interesses, do temperamento, traços. Isso vai envolver uma autopesquisa multidimensional. Então, também os aspectos serexológicos, as tendências que a pessoa tem aí. A bioenergética, que tem bastante relação com a saúde holossomática, que é a condição de você ter os cuidados físicos e energéticos necessários para manter a sua longevidade, o seu soma, seu intrafísico com uma bastante longevidade e bem-estar ali, né? A existencialidade, que é uma área que eu coloquei ela mais no sentido de ter um propósito existencial. Então, a pessoa que ela tem um propósito na vida dela e ela planeja isso
E aqui entra muito as técnicas evolutivas, a INVEX, a RESEX. E esse propósito ele também tem uma organização de metas a curto, médio, longuíssimo prazo, né? Então envolve essa área que é uma área que ela organiza todas as outras, essa existencialidade aqui. Quando você tem um propósito, você acaba organizando toda esse dinamismo da vida intrafísica em função disso. Daí as finanças, né, que é a condição de autonomia financeira, que a pessoa vai alargando ela até chegar na independência financeira, em que ela tem uma profissão, vai tendo os rendimentos, até chegar num ponto que ela já tem uma liberdade maior dentro das finanças. A intelectualidade, que envolve o desenvolvimento de verpons, a pessoa que desenvolve também os dicionários cerebrais, para justamente conseguir melhor se comunicar através da escrita. A liderança, que aí tem bastante relação com o voluntariado, né? Que é o espírito de equipe, aquela condição de você trabalhar em conjunto. E é legal o voluntariado porque ninguém está recebendo financeiramente por isso. Então, essa relação ela se torna mais nítida, né? A autoridade moral que a pessoa tem, o que ela está desenvolvendo e tudo mais. A maturidade, que tem bastante relação com a ampliação da visão de conjunto, a pessoa que ela frequenta vários ambientes diferentes, pessoas diversas, e ela consegue ter a maturidade de lidar com essas pessoas diferentes, sem perder também os próprios valores nesse sentido, né? Ter a criticidade ali de perceber essas diferenças e sobrepairar tudo isso. E aqui o parapsiquismo. Parapsiquismo envolvendo basicamente as parapercepções, o desenvolvimento parafenomênico aí da consciência. Então, como que foi pensado? Isso aqui é como se fosse um quebra-cabeças ali, né? Você vai juntando as pecinhas para tentar chegar num retrato ali do que é a sua vida. Então, é uma espécie de mapa, né, que eu montei para mim, no caso, me ajudar a ter mais foco. Obviamente, podem ter coisas a acrescentar aqui, ou dependendo da pessoa, ela vai ver de um outro modo essa área da vida, com outras conquistas, ou com uma outra meta maior que possa existir, mas para mim sintetizou bem assim, um aspecto que eu vejo de foco e ajudou no sentido de ter mais clareza onde eu quero chegar. Assim. E aí agora a ideia é a gente fazer um exercício aqui em grupo, né, para vocês fazerem também esse mapeamento aqui. Então, esse exercício ele vai envolver três etapas, tá? A primeira delas é na área intrafísica. Então, um ponto importante da área é vocês marcarem, dessas 10 áreas, qual que vocês sentem mais dificuldade. Qual que vocês acham que é uma lacuna maior para vocês já identificarem isso de cara. Algo que possa estar ficando para trás, que vocês sintam que não está sendo levado de jeito. Ok? Na tabela aqui na coluna do fluxo de conquistas, aí a ideia é você seguir com a legenda ali embaixo. É você marcar um sinal para o que você já está qualificado, que você vê que, quer dizer, você já tem aquela condição ali, aquela conquista, você já sente que está qualificada para você. O mais seria o a qualificar, que é algo que você pretende qualificar futuramente. Talvez ainda não está no momento, ou, enfim, você está vendo ali como um cenário futuro. E o atenção, que é o ponto de exclamação, você vai ver que isso aqui está chamando atenção porque já está ficando para trás, né? Tenho que dar mais atenção para isso aqui. Tá dando sinais, né? A sua vida atual está dando sinais de que precisa mexer com esse tema. Ok? Então, isso na coluna 2. Então, na coluna 1, a área de maior lacuna, na 2, essa legenda. E na 3, vocês vão marcar uma área, dessas aqui também, dessas várias conquistas mais avançadas, que é que vocês acham que vocês vão atingir primeiro. Quer dizer, qual que, se você pudesse escolher, ou que você sente pela sua condição atual, é que você vai chegar nela primeiro dentre as outras, né? Ok? Então a gente vai dar aí uns 5 a 10 minutinhos para vocês preenchendo. Se eles tiverem dúvidas também, podem pegar o microfone. Pedro,
Eu queria, sim, fazer uma observação. No item liderança, você coloca aí como área intrafísica e você coloca como meta optata a pré-intermissiologia. Uhum. Eu não entendi. Tá. Então, a pré-intermissiologia, vou te trazer como eu entendi esse conceito, né? Se alguém quiser complementar também, ela é antes do período da intermissão. Quer dizer, antes da gente ir para o próximo período intermissivo, você já vai estar trabalhando em função de reatar alguns aspectos, se qualificando, você trabalhando para que quando você chegar no período intermissivo, você possa fazer uma assistência mais específica a algumas consciências do seu passado que ficaram para trás. Mas então esse momento é agora, né? Eu entendo de forma contrária, a pré-intermissiologia primeiro, para depois chegar à condição da liderança interassistencial. Lógico que você colocou aqui, pelo que eu estou percebendo, de lato sensu, né? De liderança de toda forma. Isso, Mas exatamente. eu acho que a meta, eu não sei, assim, pelo que eu entendi de pré-intermissiologia, ela teria que estar aqui na primeira coluna e a liderança na terceira. Porque assim, você não se torna líder só quando chega na pré-intermissiologia, concorda? Não, mas a pré-intermissiologia já é, a gente já está nela, né? A gente já, desde que a gente teve acesso a essa Neoverpom, a gente já vivencia isso, de alguma forma. Eu considero que, bem, não digamos que só por ter acesso ao conhecimento nós já estamos capacitados para fazer isso, entende? Eu acho que a gente, para chegar a conseguir fazer o que esse conceito pré-intermissiologia traz, de assistir consciências que você deixou para trás. Não, isso é na mais. liderança interassistencial, quando você chegar no extrafísico. A questão dos resgates isso, é só resgates. depois da segunda dessoma. Isso. A pré-intermissiologia, ela é bem anterior, é a partir do momento que a gente Mas particularmente eu não sei se todos nós já estamos com condição de fazer isso, tá, entendeu? Entendi. Então a gente precisa se qualificar Pedro. aqui hoje para chegar nessa condição. Entendi. Uhum. Só queria tirar uma dúvida em relação a, dentro de assistencialidade, primeiro discernimento. Eu não vi se você chegou a comentar esse item. Ah, legal. Eu não esclareci cada um dos itens aqui, é até legal que o que gerar dúvida trazer, tá? O primeiro discernimento é um tema de um verbete também, que ele diz que a primeira coisa que você precisa ter discernimento é de abrir mão do seu ego para assistir outra pessoa. Esse é o primeiro discernimento que você tem que ter, entendeu? É o egocídio, exatamente. E que assim, digamos que para todos nós a gente quer chegar nisso, né? Mas eu não vejo como algo também tão simples. Em algumas situações a gente consegue, em outras a gente ainda acaba caindo no egocentrismo, entendeu? Pedro, uma dúvida só. Em relação à terceira coluna da meta optata, escolhe um só. É para escolher uma delas. Isso. Tá. Você vai escolher aquela que você acha que você vai atingir primeiro. Ah, que acha? Tá. Ou que você gostaria, entende? Você vê que assim, eu tenho mais chance de chegar nisso gostaria aqui. Também é melhor. Digamos assim, dentro das minhas chances, eu chegar nisso aqui, eu acho que é que chegaria primeiro, assim, dentro da minha condição atual. Quem é novo, a longevidade vai demorar, né? Desculpa, eu não entendi. Quem é novo, Ah. a longevidade vai demorar, né? Exatamente, né? Mas se não cuidar agora, não vai chegar também, né? Não é garantido que vai chegar, né? Oi? Quem já está na quarta idade já chegou, se tiver lúcido. Sim. Então você pode considerar que já está lúcido, produtivo, já atingiu uma condição aí avançada, né? Aí você pode marcar até uma outra que talvez esteja, se já está consolidada essa, você sente isso.
Oi, Pedro. Oi. Bom dia. Bom dia, Parabéns Igor. aí pela pesquisa. Acompanhando assim, né, você e tal, pesquisa que você já vem fazendo há muito tempo, né? Dá para ver assim como que evoluiu, né? Dentro aqui desse, eu queria fazer uma pergunta da área de autopesquisa. Quais seriam essas características do conscienciólogo com autocientificidade avançada? Né? Porque eu vejo que esse é um ponto que é fundamental assim, para muitas outras áreas também, a gente conseguir e também levar tudo de jeito. Uma das formas de fazer isso é a pessoa ela ter uma autocientificidade. Então, acaba sendo uma premissa muito boa assim, para a pessoa que quer desenvolver essa eitologia. Né? Como que você vê esse aspecto? Assim? Não sei se você já falou, cheguei um pouquinho atrasado. Não, a gente não detalhou cada um desses itens aqui, até porque seria muito tempo falando disso, mas é justamente trazer o que gerou dúvida, a gente esclarecer aqui, né? Então, assim, o conscienciólogo que eu vejo aqui, nessa condição mais avançada, é aquele que vivencia o paradigma consciencial, né? Aquelas bases ali do paradigma, bioenergética ou somática, né? A autoexperimentação dele já é mais madura nesse aspecto aí, sabe? Já tem uma condição maior de traquejo nisso. E eu vejo que para chegar nesse ponto, a gente precisa passar, de algum modo, nesses outros 3 elementos aqui, né? Da consciencioterapia, aprofundando em si mesmo também, as reciclagens, conscienciometria, fazer diagnósticos, e também a serexometria, né? De ter uma visão maior, né? Uma autopesquisa multidimensional mesmo, ali, em relação a quem você é, as suas tendências, seu temperamento. E isso vai envolver também, naturalmente, aquela área ali do parapsiquismo. Então, o que é interessante é que essa sistematização, eu falei um pouco antes, é que ela é didática, né? Mas, obviamente, essas áreas aqui, elas se interagem o tempo todo, elas têm uma inter-relação muito forte. Não sei se ficou claro. E por que você preferiu colocar autoserexometria no lugar de autoserexologia, por exemplo? Qual foi o... Então, na verdade, comentei aqui no início que as pessoas que traziam muito esse tema da levar tudo de jeito eram o professor Valdo e o Pedro Fernandes, né? E aí eu submeti esse material pro Pedro e ele mesmo sugeriu aqui trocar, né? Então, como pessoa que tem essa visão de conjunto maior sobre esse tema, e aí eu troquei para autoserexometria. O que eu entendi é que envolve você fazer uma aferição da sua consciencialidade, né? Pegando as múltiplas vidas. Às vezes tem coisa de vidas passadas que a gente não manifestou ainda, entendeu? Que está em subnível perante uma vida anterior. Mesmo a gente tendo passado por curso permissivo, estando aqui e tudo. Então eu entendi que tem mais esse quesito, assim. De você aferir o que se manifestou, o que não, dessas tendências, desses interesses, seu temperamento. Que potencial que está latente, por exemplo. Né? Exatamente. E até também essa questão do conscienciólogo, com a autocientificidade avançada, porque se a gente pensar, todos nós somos conscienciólogos, né? Digamos com um Czinho minúsculo ali, todo mundo que estuda conscienciologia é conscienciólogo. Mas a ideia aqui é a autocientificidade avançada e já tem um traquejo maior dentro dessas bases da conscienciologia. Obrigado. Ok? O pessoal conseguiu fazer essa primeira parte aqui do exercício? Querem comentar alguma coisa que sentiram? Você falou que gostou aí, que achou legal? Alguma reflexão que teve ao preencher essa tabela aí? Então, Pedro, eu reparei aqui uma questão, achei interessante colocar a questão da sinergia, né, entre alguns pontos. Sim. Então, eu marquei aqui áreas a melhorar, assim, com mais enfoque. A questão da intelectualidade, a autopesquisística e bioenergética, né? Então, eu consigo ver um sinergismo entre elas, né? Como que trabalhando numa eu posso alavancar a outra, talvez escolher como prioridade aquela que vai contribuir mais com as outras também deficitárias, né? Tentando aumentar esse sinergismo. Acho que é uma forma de promover uma convergência e facilitar o processo, né? Acelerar isso aí.
Sim. Esse é um ponto central aí dessa metodologia, é você, ao definir o que você vai mexer depois, você vai definir um ponto só. Só que esse ponto ele vai afetar o todo, entendeu? Então é legal você já estar reparando nesse sinergismo, nessa inter-relação. Então aqui seria uma parte inicial, né, desse autodiagnóstico aqui já, que seria a ideia que a gente vai trabalhar, com autodiagnóstico e autoprognóstico. Mais para cada um se localizar, conseguir ter uma noção assim, dessa proposta. Alguém mais comentar? Alguma dúvida? Ou sentiu dificuldade, não conseguiu fazer? Pergunta aqui. Porque uma coisa que eu senti um pouco de dificuldade foi a questão do referenciar um pouco dessas metas, né? Uhum. Por exemplo, algumas aqui eu enxergo, no caso da mega fraternidade aqui, né, como uma condição atingida, né? Eu não sei bem, é um conceito que eu não conheço muito na prática, assim, né, a fundo. Então, eu fiquei na dúvida sobre a questão de ter um mesmo referencial. O complexo tem um referencial claro, né, que é a Proexis, e, enfim, a gente tem essa ressoma aí até o final dela para pelo menos, né, tentar o complexo. Então, mas outros aqui parece que vão um pouco além, talvez, dessa ressoma, e outros, pelo contrário, pressupõe-se que você atinge até antes para chegar ao complexo, dependendo da situação de cada um, né? Sim. Então, isso traz para cada um dessas partes uma referência talvez um pouco diferente. Queria saber como é que você vê isso. Mas isso é natural, sabe, Cícero? Porque o que eu vejo, com o passar da nossa experiência de vida, a gente também vai aprofundando o entendimento sobre certas coisas. Então, o que é complexo para você hoje, talvez daqui a 2, 3 anos vai ser diferente. Você vai ter um entendimento mais amplo disso, uma visão de conjunto maior. Mesma coisa da mega fraternidade, enfim. O que eu vejo que é interessante é a gente também reparar se tem algum ponto que a nossa cognição é baixa, normalmente a gente vai ter também mais dificuldade de botar em prática. Então, o interessante seria pegar uma dessas áreas que a gente vai ver mais no final aqui qual delas, né, que vocês vão chegar, mas definir assim, vou estudar sobre esse tema durante 3 meses, 6 meses, 1 ano, vou ficar mais focado nesse assunto, que é um tema importante de eu entender melhor. E aí você vai criando sinapses, naturalmente a sua prática vai acabar também repercutindo nisso, né? Então, isso, digamos que é interessante, mas não é o essencial, porque às vezes a gente tem autoavaliações que são mais subjetivas mesmo. Então, é mais interessante você perceber essa autoavaliação subjetiva sua, sabe? Ok? Vou perguntar. Pedro, aqui no item parapsiquismo, você colocou 3 vertentes, né? Não foi nem fenômenos, foi TENEPS, mapeamento da sinalética e a PL. Aí, no final, você colocou a meta como OFIEX. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque assim, tem centenas, né, de fenômenos. Sim. E aqui só tem... o TENEPS nem é um fenômeno, é uma prática, técnica. né, uma técnica. Exato. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Então, eu pensei assim, para elaborar isso, para até sintetizar isso, né, porque, lógico, a gente poderia ter um artigo que eu fiz sobre inversão parapsíquica. Nesse artigo eu detalhei um pouco mais e até no final tem uma lista para a pessoa se avaliar que tem ali mais de 40 fenômenos, parafenômenos que ela pode ter vivenciado ou não. Mas o que eu pensei? Para chegar na condição dessa meta maior da OFIEX, essas 3 condições, elas seriam, digamos, bases estruturadoras, bases fundamentais, que sustentariam uma condição dessa mais avançada. Obviamente, através da TENEPS, você vai vivenciar vários fenômenos que, dentro da prática, você acaba tendo que são fenômenos parapsíquicos. Mesma coisa na projetabilidade. Então, seriam como se fossem os principais, no meu ponto de vista, né? Lógico que para outra pessoa pode considerar outro, às vezes, por exemplo, a clarividência. Mas eu vejo que esses 3 aqui, eles fecham como uma base interessante, uma base sólida, se a pessoa tiver isso bem desenvolvido, assim, para ela chegar numa condição futura de OFIEX.
É que a OFIEX é mais complexa, né? É Os bem meus complexa. registros é que o Valdo falava que tinha que ter FEP, que Sim. era o primeiro requisito, a FEP. Às vezes a pessoa chega aqui na vida humana não vai nem fazer TENEP, já vai chegar direto na OFIEX. Né? Então, assim, isso aqui é tudo muito, no nosso nível ainda é tudo muito questionável, né? Sim, pode, é questionável mesmo. Mas o que eu vejo é que dá um norte, né? Se a pessoa ela começa a focar nessas 3 coisas, na qualificação dela, ela vai estar se aproximando dessa meta maior, dessa meta optata. E aí, obviamente, quanto mais ela se aproxima, mais clareza, mais, digamos assim, sutilezas ela vai inserindo no que precisa para ela chegar lá, né? Ok? Tá certo, Pedro. Beleza, pessoal. Então, dando sequência, do outro lado da folha, vocês têm aqui uma análise, né, que seria 360 graus, que aí é uma condição que tem essas 10 áreas e uma nota de 1 a 10, para a pessoa se avaliar aqui. Então, seria a segunda etapa, né, da gente preencher esse gráfico. Seria um eitograma. Diga. Não tinha pensado, vou anotar aqui essa ideia. Mas, assim, esse eitograma aqui tem uma técnica para a gente preencher de modo mais rápido. Obviamente, a gente pode aferir de várias formas, como a Marlene colocou, o Cícero colocou, mas a ideia aqui é pegar mais a percepção subjetiva mesmo que vocês têm de vocês mesmos. Aí tem muita relação com autoimagem, heteroimagem, isso vai se qualificando, mas a gente vai fazer um diagnóstico rápido aqui. Tá? Então você tem ali uma escala, né? Notas de 1 a 5 são áreas que estão deficientes. Quer dizer que são carências no momento atual. Notas de 6 a 8 são áreas suficientes, elas estão no ponto de equilíbrio, né? Então, pegando aquele exemplo dos pratinhos lá que eu falei no início, né? O pratinho está equilibrado lá. Vai estar lá, né? Está, digamos, na média ali, não está nem muito caindo, nem está no máximo que ele poderia. E as notas 9 e 10 seriam as áreas mais proficientes, né? Que seriam as nossas invulgaridades, aquela área que a pessoa se destaca, que ela tem ali uma singularidade maior, que ela está investindo mais tempo, né? Que às vezes o momento de vida dela pede aquilo, está mexendo com aquilo. Então, assim, olha, como é que vocês vão preencher esse eitograma aqui? Vamos pegar a caneta, colocar no centro na bolinha que está escrito eitologia, e você vai subir com a caneta até uma nota. E é importante vocês valorizarem assim, qual que é a primeira nota que vem na cabeça de vocês. Certo? Então, por exemplo, está aqui a afetividade. A pessoa vai lá, subir aqui, o meu aqui, ó, 7. Foi o que veio para mim. Então, eu marquei aqui, fui até o 7, e aí depois vocês vão preencher assim, ó, para ficar, né, tipo um gráfico preenchido. E aí estão fazendo 1 a 1 essa escala aí, de modo mais de primeira impressão, mais subjetivo, até chegar no 360 graus. Ok? Então agora a gente tem mais uns minutinhos para preencher, uns 5 minutinhos aí, se alguém tiver dúvidas. Oi. Tá ligado? Tá. Aqui, qual seria a referência para o preenchimento do eitograma? Do eitograma, seria então. a tabela aqui da primeira página também? Isso. Uhum. Essa tabela vai ajudar, como você acabou de preencher, talvez está um pouco fresco
sua memória aí, né? O que você acabou de preencher da tabela. Porque seria em cima dessas metas aqui, né, que você sugeriu. Isso. Sim, em cima Só da que pergunta assim, do Cícero, né, sobre a questão de referência. Isso. Quando você preenche o conscienciograma, a gente tem a referência do serenão. Então, mais ou menos, a gente lê lá o que é a condição do serenão, ou uns réu, enfim, e você consegue mais ou menos se colocar numa média. Isso. Aqui, você pensou mais nessas metas que você sugeriu para... Isso. Agora sim, é importante falar uma coisa. Não é que a pessoa que tira 10 nesse gráfico que ela atingiu aquela meta, tá? É uma referência, como eu falei, como você sente que a sua vida está hoje. Às vezes, pelo seu momento de vida, como a gente falou ali, que leva em consideração a potencialidade que você tem, a sua faixa etária, seu entrosamento na Max Pro X grupal, tudo que você está fazendo hoje, como você está conduzindo, às vezes vai ter áreas que você vai tirar a nota 10. Mesmo não tendo chegado naquela meta maior. Tá. Mas Não, para o seu isso que- momento atual, você está indo muito bem naquilo, É isso entende? que eu fiquei pensando, que de repente, claro que é autodiagnóstico, né, a gente criar uma referência da gente mesmo. Isso. Então, se eu tenho uma meta de afetividade, sei lá, encontrar construir uma dupla evolutiva, Sim. e eu alcançar essa meta é 10. Entendeu? Nesse sentido que eu Isso. quero dizer. Quer dizer, a própria pessoa cria suas referências. A própria pessoa cria sua referência, exatamente. Legal. Uhum. Nesse caso aqui, eu procurei não ter uma referência específica, porque é a sua autopercepção. Até por isso que a forma como vocês estão se avaliando é essa. Qual a primeira nota que te vem à cabeça, se você fosse dar para você mesmo nessa área? É a sua sensação subjetiva. Isso diz muito, às vezes a gente não considera, né? E, obviamente, que hoje você pode dar uma nota alta, amanhã pode estar um pouco baixo, então isso que a gente vai estar se reavaliando constantemente. E esse parâmetro que você trouxe, ele é pessoal também. Se a pessoa, como você falou, o momento dela é de achar a dupla evolutiva, ela vai dar 10 se chegar lá. Vai para uma outra pessoa, que ela já está de acordo com a potencialidade dela, o momento de vida dela, a condição que ela tem, talvez isso vai ser nota 5. Entendeu? Porque ela poderia estar fazendo muito mais. É que eu acho legal isso, porque a gente faz a referência da gente mesmo, né? Mas, para eu fazer uma autoavaliação, inevitavelmente eu vou me comparar ao outro. Então, quando eu penso assim, poxa, não, estou bem, a minha maturidade é 10. Mas, de repente, eu me deparo com uma pessoa que tem um nível mais avançado que eu considero, puxa, mas eu não estou tão bem assim, porque... Isso. Entende? Então, a referência ela é importante até para ter um autorretrato mais real, né? É nesse sentido que também é Sim. interessante a gente pensar, né? Sim, sim. Nos interpares. E aí eu vejo que essa é uma ferramenta para ser usada no dia a dia. Então, às vezes, você vai mudando com o seu próprio amadurecimento esse referencial, né? Mas fica difícil traçar um para todos, né? Porque cada um tem o seu momento ali, o seu objetivo dentro do que planejou dentro de curso emissivo, o que deseja fazer na vida, entende? Pedro, eu achei... Meu nome é Gláucia, tá? Oi, Gláucia. Achei interessante que a Milena trouxe aí, porque é o seguinte, o que a gente vê na consciencioterapia? As pessoas fazem diagnósticos e, às vezes, ficam diagnósticos defasados, entende? E isso é muito... Mais próximo? Obrigada. Ficam diagnósticos defasados. Vamos supor que hoje eu preencho esse gráfico e falo assim, não, efetividade eu estou 9. Mas a vida passa, né? Uhum. O seu 9 hoje é 1 amanhã. Isso. Então, assim, o que a gente vê muitas pessoas, não, eu estou muito bem nesse item, eu já sou inversor, estou fazendo não sei o quê, e você vai ver, de fato, está muito aquém, né, do que a pessoa poderia estar fazendo. Acho legal a gente ter um gráfico desse, porque isso começa a te dar um panorama, e você começa a pensar em você mesmo, fazer autopesquisa. Isso. E diagnosticar naquele momento. Agora, eu fico muito preocupada com qualquer referência. Eu estou junto com o pessoal aí, assim, porque a minha referência pode estar equivocada, com Sim. viés, entende? Quando a gente faz pesquisa, né, na ciência, você tem um parâmetro, né? A gente tem um padrão ouro, que a gente chama. Se a gente não quiser ir para a ciência ou qualquer outro, vamos para o conscienciograma, que é mais profundo. Eu tenho o serenão, então, assim, talvez a gente precisasse estabelecer metas mais claras. Eu cheguei atrasada, te peço desculpas, mas essas Sim, metas, sim. para mim, aqui, elas não são... Ela não está muito
claro o que é. Então, se você tem intenção de aprofundar isso, eu acho que vale a pena colocar alguns parâmetros para que as pessoas possam, de fato, aprofundar isso. Sim, sim. Então, a gente... até o próprio conscienciograma, né? Eu estou fazendo o módulo lá da Conscius, é muito variado. Você tem uma visão do que é o serenão para você hoje, e você dá uma nota mediante isso. Então, Sim. assim, amanhã você vai entender melhor o que é o serenão, Bom, mas espera que aí. é esse referencial, e a sua nota no conscienciograma também muda. Eu concordo com você, só que o que tem descrito na literatura, se a gente for, que o professor Val deixou descrito, a gente tem muita referência. Então, assim, porque ali ele tem entrelinhas ali que a gente precisa aprofundar mais, né, para poder entender o que é que ele está falando. Eu penso por mim, quando eu fiz o conscienciograma, que talvez eu não tenha nem sinapse para entender o que ele estava falando ainda. Exato. Talvez vá demorar muitas vidas para entender o que ele estava falando. Ok, entendo isso, mas assim, e cada momento você vai ter uma nota diferente, mas ali os parâmetros estão bem claros. Sim, sim. Entende? Assim, eu só estou preocupada com uma coisa, porque às vezes a gente atende na consciência terapia, chega o inversor, qualquer pessoa, não, eu estou ótimo nesse quesito. E quando a gente avalia, de um ponto de vista mais amplo, multidimensional, e olhando os outros aspectos da vida, a coisa não está tão boa. A pessoa está totalmente distorcida, né? Exatamente. O que então, é interessante tem uma questão da aqui autoimagem distorcida que a gente precisa... Para essa nota que vocês, não sei se todos já conseguiram preencher, já passo para você falar, mas também, aqui eu expliquei um pouco antes, né, porque a gente chegou mais cedo, a gente tirou dúvidas em relação a essa tabela anterior. Obviamente, se a pessoa quiser usar essa tabela como referência para ela, pode ser o parâmetro dela também, se ela quiser botar isso como dessa. Eu não estou trabalhando dessa forma, tá? Okay. Para mim, na minha autopesquisa, mas esse aqui que seria o parâmetro que eu vejo dentro dessa área da vida, da pessoa se dizer assim, eu cheguei digamos assim, na excelência dentro dessa área, entendeu? Entendi. Agora, o objetivo, só para vocês entenderem, o objetivo desse gráfico não é você tirar 10 em tudo. Tem gente que às vezes vai achar isso aqui, não, eu tenho que tirar 10. E às vezes o objetivo é você ter isso equilibrado, a sua vida está em equilíbrio, entende? Sim. E quando você se dá uma nota aqui, é importante você refletir um pouco mais o porquê que você deu aquela nota. Sim. Então, isso entraria a segunda etapa aqui, que é depois de analisar o gráfico inteiro, você pensa, como foi uma análise assim mais de impressão subjetiva que você tem, é como você se vê. Como você se vê hoje? Esse aqui vai te dar uma noção, digamos ali, um retrato instantâneo. No entanto, você começar a analisar esse retrato e validar ele com você mesmo. Por que eu me dei essa nota? Às vezes uma pessoa próxima de você, olha, o meu saiu assim, olha, o que você acha? Uma pessoa vai te dar um feedback e vai estar fazendo esse ajuste da autoimagem. Sim. E mesmo se, olha só, mesmo se a gente usar esse gráfico aqui, essa tabela como referencial, é o que a gente falou um pouco antes aqui. O que eu entendo hoje do que é o complexo, pode ser que amanhã é outra coisa. O que eu entendo hoje de cada uma dessas áreas, com o aumento da minha cognição, o aumento do meu estudo sobre isso vai mudando, vai se qualificando, vai ficando mais complexo. E aí é importante a pessoa, se ela percebe que ela tem alguma lacuna em alguma área de não entender tão bem, ela aprofundar o estudo. Quanto mais você aprofundar o estudo sobre aquela área, mais, digamos, a sua nota aqui, a tendência é ela cair, que ela vai ficar mais realista, ou ela pode ficar, não necessariamente cair, mas ela pode ficar mais ajustada à sua realidade atual. Sim, eu então tem que ter bastante autodiscernimento para fazer. Eu acho legal a questão da tabela e você fazer o gráfico, é assim, você se comparar com você ontem. Isso é muito legal. Então, assim, hoje eu dei essa nota, mas o que eu caí? Onde que eu melhorei? Isso. Show. Só me senti à vontade porque tinha na autopesquisística a autoconsciência terapia. Então, assim, como consciência terapeuta, eu não me sentia à vontade de ficar calada perante umas situações que a gente vê no set consciência terapia. Sim, claro. Mas no sentido assim, luzinha vermelha. Isso não quer dizer que hoje eu dei 7, 9, que o problema está resolvido para essa vida intrafísica. Isso, não, muito bom. E nós estamos aqui para debater esse assunto mesmo, para trazer essas dúvidas. Só porque está aqui na frente acho que o Renan, o Antônio e aqui também. Eu só queria contribuir com uma reflexão que eu estava fazendo também referente a qual é o referencial e como a especialidade proposta é a eitologia, o referencial faz muito sentido ser o melhor que nós poderíamos estar fazendo hoje.
no nosso ponto de vista, porque é algo dinâmico, a gente está falando de equilíbrio dinâmico, e não as metas, já que existem outras especialidades que falam diretamente sobre cada uma dessas metas. Assim como a autoconsciencioterapia não é algo que você chega lá e termina, você faz o melhor que você poderia hoje, esse seria o 10. Então fica muito fácil de olhar para as áreas da vida e ver onde você está deficitário daquilo que você poderia estar fazendo dentro do seu momento evolutivo e das suas condições, porque às vezes alguma área pode estar priorizando ou monopolizando mais, mas sendo ela importante naquele momento. Vou dar o meu caso hoje, uma questão financeira, por exemplo, da minha profissão. Então, eu estou exagerando, entre aspas, para outra pessoa que já tem isso resolvido, mas para mim, como isso é prioritário, eu considero 10. Mas eu estou, às vezes, deficitário na parte de autoconscienciometria. Mas não do nível de conscienciometria que eu posso chegar um dia, do que eu poderia estar fazendo hoje. Então, eu poderia ter 10 em tudo hoje, amanhã eu poderia ter 5 em tudo. Porque amanhã eu posso estar totalmente desorganizado, enquanto hoje eu estou bem organizado. Não tem a ver com o lugar que você vai chegar. Tem a ver com a qualidade do seu caminho percorrido. A minha reflexão foi mais assim. Com as autocorrupções. Exatamente. Mas aí é justamente para isso que serve esse gráfico. Porque se eu não tiver um referencial, se eu estiver tirando 10 todos os dias, pode haver algo errado. Serve como referência, não o primeiro preenchimento, mas a comparação entre vários preenchimentos. Né? Isso. É uma ferramenta de autodiagnóstico e acompanhamento. Né? A pessoa vai estar constantemente avaliando isso. Até porque o que eu vejo assim, o que mais ajuda a pessoa a levar tudo direito, um dos pontos é a acabativa, outro ponto é o monitoramento. Então, a pessoa que ela está se acompanhando, se monitorando, a tendência é ela começar a perceber que está ficando para trás, ter essa, digamos assim, incorrupção, né? Não se corromper com esses pontos aí. Pedro, me coloca na fila também, por favor. Alô? Na fila? Tá, beleza. Começando a falar sobre a metodologia, o método de fazer isso, eu queria só comentar que tinha duas coisas, até conversando aqui com o Luiz, que é interessante avaliar antes de chegar nessa questão da etologia. A questão ter bem claro que é baseado na minha percepção sobre esses estados, então eu posso ter a percepção distorcida sobre a realidade, e também tem a questão do que o Luiz colocou, que é a questão da cronêmica, porque, por exemplo, eu posso considerar meu parapsiquismo muito abaixo, mas em relação à minha cronêmica, está tudo ok, assim. E questão de prioridades também, as escolhas que eu fiz antes de chegar aqui. Então, tem essa questão de percepção antes de chegar nos caracteres objetivos, que eu entendo que vai muito do que você estava falando. Que eu comentei que é o que está na definição, né? Aqueles 3 aspectos ali. Aí, na hora que eu coloquei, eu tentei fazer uma correlação entre as duas planilhas e baseando na minha percepção sobre esses 3 pontos que você foi colocando aqui, tentando atribuir uma nota para cada um e colocar um somatório. Me ajudou a ter um caráter mais objetivo nessa planilha, só que daí tem a criticidade, tipo, será que é isso mesmo aqui que eu calculei, que eu me considero? E teve muitos aqui que eu calculei uma nota, mas não, eu entendo que é um pouco mais abaixo, assim. Então, acho que tem esses outros fatores que vão em volta, a cronêmica, avaliar que a percepção pessoal pode estar distorcida, e você consegue usar parâmetros objetivos sempre com autocrítica, né? E confrontar isso com a sua realidade, né? Com os fatos, porque também para não ficar algo, né, da cabeça da pessoa ali, achando que está daquela forma. Né? O que eu vejo nesse eitograma aí, como ele cognominou, é a sabedoria de te mostrar como é que está o eito, como é que está indo. Aqui eu estou precisando, eu estou muito atrasado, eu preciso melhorar isso daqui. Eu melhoro isso daqui, ao mesmo tempo tem um outro, eu tenho que atacar todos os pontos. Quando eu acho que eu já estou mais ou menos bem num ponto, eu tenho que cuidar do outro que está faltando para que haja o equilíbrio. Sim. Então, à medida que eu vou me analisando ao longo do tempo, de acordo com isso daqui, eu vou podendo levar direito. Do contrário, eu não tenho uma visão panorâmica. Isso aqui é como se fosse uma radiografia, né? Isso, é uma radiografia. Eu gostei muito desse método. Bacana, bacana. Donato.
Eu acho que está bem legal, interessante, mas eu queria dar uma sugestão aqui para ponderação, reflexão, com base nisso que foi falado. Eu penso um pouco parecido com o que foi falado pela Gláucia, tá? Eu acho que o instrumento está muito bom, mas eu dissociaria as duas coisas para poder objetivar mais o outro gráfico. Então, assim, em relação à tabela, eu acho que fica muito claro o referencial. Não é necessário botar um referencial na escala evolutiva, porque eu já tenho a meta aqui muito clara. E cada uma dessas metas tem um conceito muito claro. Sim. Então, quanto a isso, não há problema. Eu acho que a parte aqui das conquistas, a coluna do meio, ela está muito boa também, porque não pode ser uma coisa muito extensa, então tem que ser pontos específicos e está muito boa a escolha aqui, né? Então, acho que essa tabela aqui ela está muito boa no meu ponto de vista, mas de fato, no meu entendimento, e aí eu vou pela linha que a Gláucia colocou, eu acho que é interessante pensar, até porque o seu objetivo com isso provavelmente é fazer um curso, escrever mais, aprofundar. Então, eu acho que o processo de ter um referencial é interessante. Porque o que acontece? Eu acho que duas coisas que eu acho que num processo de, sei lá, futuramente um curso, ou até mesmo um debate como esse é importante, que é ter um diagnóstico bem feito. Sim. E aí eu acho que, de fato, o diagnóstico, pela subjetividade, pode ser uma coisa ilusória, tanto para mais quanto para menos. Sim. E a questão da terapêutica, muito pior ainda, porque como é que você vai ajudar a pessoa se fica numa discussão subjetiva? Eu acho que é isso, eu acho que é isso. Então tá bom, então se você acha é isso, eu também acho e fica por isso mesmo. Agora, se você coloca um referencial, por exemplo, se essa tabela aqui, o referencial for o serenão, por exemplo, de 0 a 10, e a pessoa se der uma nota, a gente tem como trabalhar o diagnóstico e principalmente trabalhar a terapêutica, que é, olha, a sua nota está muito baixa, a sua nota está muito alta, com base nisso, nisso e nisso. Tá? Eu acho que talvez fosse interessante avaliar, pensar, porque eu acho que o processo da TARES envolve você ter um referencial para você poder esclarecer. A tendência de um processo de TACOM é você ficar num excessivo processo de subjetivação, porque aí cada um fica na sua e não vai nunca para aquilo que interessa, que é a TARES. Né? Então, aí, nesse sentido, eu concordo com a abordagem da Gláucia, que eu acho que é muito mais interessante pensar em referenciais concretos, porque senão fica numa condição muito subjetiva e depois a pessoa, quando se auto-engana, no fim das contas, ela vai parar lá na consciencioterapia para saber mais esses aspectos, porque ela não está conseguindo, na subjetividade dela, enxergar aquilo que é necessário. Então, eu acho que vale a pena. E aí, no caso, por exemplo, vamos supor, se tiver um referencial concreto e um curso futuramente sobre esse assunto, esse curso ajudaria a consciencioterapia, porque a pessoa já vai chegar lá com mais maturidade de abordagens para desenvolver. Um autodiagnóstico, né? É o que eu penso assim nesse sentido. Tá? Eu acho que, ok, tudo bem que tem um nível de subjetividade nas coisas, mas no caso desse gráfico aqui, eu entendo que seria interessante pensar na possibilidade de criar um referencial mais claro para sair da subjetividade e poder ter um parâmetro para conversar, para falar, cara, não, peraí, isso aqui está exagerado, isso aqui está... E não só o momento, entende? Assim, tipo, hoje eu me sinto assim, amanhã... Né? Então, porque isso... Qual que é a utilidade disso? Né? Então, assim, eu acho que nesse sentido é uma sugestão prática que eu dou, mas está assim, na verdade é só um ponto de ajuste, né? Uma questão de ajuste para eu acho super válido, porque a ideia aqui é essa, a gente está pesquisando, é um assunto complexo, um assunto novo, e aí a gente está aplicando aqui para a coisa ser melhorada e ter o feedback de todos, né? O mais difícil você já fez, que foi esses instrumentos todos aqui, que não é fácil chegar nisso, né? Pensar nos pontos mais críticos e sérios, né? Mas é isso, acho que é mais nesse sentido a minha contribuição. Só complementando o que o Alexandre está falando, em cima disso, fazendo uma analogia com a questão do raio-x que foi falado, o raio-x, por si só, ele não diz nada para o paciente, né? Quando ele vai fazer o exame, ele tirou, né, uma radiografia da situação dele. E o médico faz a interpretação daquele raio-x em cima de referenciais. Então, essa analogia talvez ajude a clarear, né, essa questão que está sendo levantada dos referenciais em cima do raio-x que a consciência faz, né, da realidade dela. Sim. Eu vejo que muito pode ser usado mesmo dessa primeira tabela, né, para fazer essa interpretação que você falou, né, junto com o raio-x, digamos assim.
Nossa. Vou continuar no Alexandre lá e complementar algumas coisas. Eu concordo com a tabela, ficou bem legal, porque você colocou as áreas da vida muito claras e onde que é a meta máxima, né, optata lá, que é você optar na vida intrafísica por ter isso aqui. Poxa, isso aqui, para mim, é completismo, né? Não tem outro nome. É o, digamos assim, o sonho de consumo ali, né? Show. Também concordo com ele. Acho que talvez mudaria algumas coisas aqui nas conquistas, mas já está bem trabalhada e onde você quer chegar. Perfeito. Qual que é a minha preocupação, Pedro? É que eu estou falando de mim, estou falando do que eu atendo, tá? Quando eu cheguei na conscienciologia, talvez até hoje, nossos grandes gargalos é a autopercepção e a autocognição. Talvez esse seja assim, o gargalo de cada um de nós que estejamos aqui. Por quê? Porque o nosso referencial, muitas vezes, a gente brinca, está torto, entende? A nossa percepção de nós mesmos não está tão clara assim, e ela não condiz com uma realidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os autoequívocos, os autoenganos. É muito fácil a gente se enganar. Então, eu ponho para mim uma série de justificativas lógicas para cada problema desse aqui. Então, eu posso me dar uma nota 1 aqui em um item e falar, não, mas eu tenho isso por causa disso, isso aqui na minha vida não está assim, então, por causa disso, eu priorizei isso. Não estou trazendo o exemplo do colega aqui, não, tá? Eu estou fazendo uma coisa bem generalizada. E aí, a gente se acomoda, entende? Então, assim... qual que é, onde eu quero chegar? Por mais que eu tenha N problemas ou N dificuldades, o que eu vou fazer para chegar nessas metas máximas aqui em, sei lá, tanto tempo? Óbvio que eu estou levando em consideração que cada um de nós tem uma história intrafísica, nós temos uma história multimilenar aí. Multiexistencial. E nós temos trafares e trafores, e cada um vai chegar em umas metas mais rápido do que o outro. Eu acho que está tudo certo. E aí eu tenho que ficar tranquila com isso, porque não adianta eu me comparar com o professor Valdo, coisa que eu já fiz muitas vezes, né? Não, o professor Valdo com 40 anos já tinha pé de meia. Não, o Valdo é o Valdo, né? Então, assim, mas tomar cuidado com isso, porque o auto-engano ele é muito fácil. E aí, se a gente dá um diagnóstico errado, que o Alexandre falou, dificilmente eu consigo uma terapêutica. Então, a gente vai ficar patinando em cima de alguns pontos sem saber exatamente qual é a terapêutica. Por isso que o referencial é claro. Então, acontece muitas vezes assim, a pessoa fala assim, não, eu dou uma nota 8 para psiquismo, mas chega no atendimento de consciência terapia e fala, tá, o que você está percebendo no campo? Não, isso aqui está ótimo, tem amparador aqui, eu senti o fluxo de energia. Tinha guia cego, às vezes tem assediador no campo, querendo minar a situação. Então, tu entende? A sutileza é muito sutil quando a gente dá esse tipo de nota e a gente envolve aspectos de multidimensionalidade, tá certo? Que você colocou, ó, você colocou parapsiquismo. Exatamente. Então, assim, a gente precisa, nesse aspecto, não só eu acho, talvez a gente precise, assim, eu acho que é 8, aí vai para uma dinâmica, pergunta para o Epicom lá da dinâmica o que ele acha. Faz um acoplamento com algumas pessoas, faz mais curso de campo, ouve também opinião para poder ter uma certeza de que, não, o meu diagnóstico, de fato, é 8. Exatamente, eu vejo que isso que você trouxe, o que for feito aqui nesse autodiagnóstico, cada um que fez aqui hoje, validar isso com o dia a dia, né? Entende? Validar com a prática de vocês, com situações que coloquem isso em desafio. Porque se a gente pensa até, isso tem muito a ver com a área da autopesquisística, da autocientificidade, que é você buscar refutar a hipótese, no caso. Se eu me dei nota 8, nota 9, nota 5, nota 1, nota 10, vou buscar trazer elementos que refutem essa hipótese, que me coloquem em prova se realmente essa nota está coerente com a minha realidade atual. Ok? Acho que tem mais aqui, tem mais várias pessoas ali, o Alan estava na fila e a Débora, Vamos lá então. Para complementar, eu acho que a Gláucia falou mais ou menos o que eu estava pensando. Né? Eu acho que essa questão do referencial, de haver alguma coisa falta nesse sentido aqui. Né? E estaria exatamente entre essa área intrafísica e esse fluxo de conquistas. Por quê? Até chegar na meta, que seria ótima, existe uma distância em que, para cada consciência, no meu entender, é bem diferente. Isso. Né? Então, teria que ter alguma coisa mais tangível que abarcasse ou que simplificasse. Eu sei que o teu trabalho aqui, muito bacana nesse sentido, mas para mim falta alguma coisa entre essa grande área
e esse fluxo de conquistas. Porque, dando um exemplo aqui, né, existencialidade, né, tem um monte de coisas dentro disso, que dentro, por exemplo, dessas 3 opções aqui, pode ser que nenhuma delas tenha uma meta para mim, mas... Entende? Isso aqui é uma síntese, né? Até porque, assim, qual que é a minha ideia? Cada área dessas mereceria um estudo bem aprofundado, específico, e até, assim, tem um artigo que eu fiz sobre esse tema, que aí está apresentando no Congresso de INVEX, né? E a minha ideia é de cada área dessas, você poder destrinchar ela, o fluxo dela com bastante detalhe, aí fazer sim essa análise para a pessoa conseguir ter essa visão de conjunto. A gente tendo essa visão de conjunto, aí com certeza a nossa nota vai ser mais realista. O problema é que é como se a gente está tentando percorrer um caminho que é para chegar nessa meta maior, mas digamos assim, ainda é uma estrada de terra, entendeu? Ainda falta... E aí falta alguém chegar e pavimentar. Muito do trabalho que o professor Valdo fez, de trazer várias ideias, trazer Você pode ter um instantâneo com isso. isso daqui, mas se você não tiver com o que comparar mais proximamente, você não vai conseguir enxergar. É que nem o raio-x. Se você não aproximar ele do filme, ele não vai te dar a definição de imagem. Então não há uma definição dessa imagem sua, desse instantâneo, entende? É bem interessante isso aí. Legal, beleza. Acho que é a Débora ali. As coisas que eu queria falar meio que convergem com o que o pessoal tem falado. Eu lembro que quando alguém comentou sobre eitograma, eu falei, cara, mas eu não sei se ainda está no ponto, porque o referencial ainda está em aberto. E aí eu fui aprofundando ao passo que a gente foi discutindo. E aí a minha primeira opção nesse momento foi, como eu já tinha feito algumas coisas há uns anos atrás, que era aquela ideia de roda da vida, que me pareceu bem quando eu olhei para isso aqui, né, de você olhar como é que estão as coisas em equilíbrio, eu pensei, bom, como é que está a minha autocoerência diante daquilo que eu sei, diante daquilo que eu aprendi, o que é que eu estou executando. Então, eu fui muito por um padrão assim, de autocoerência mesmo. Legal. E tirei um retrato, né? E aí a gente foi falando, e eu comecei a perceber assim, cara, isso pode se findar no eitograma, mas a questão é que, assim, o que ficou me parecendo é que a gente tem o começo, que é essa tabela aqui, a gente tem o final, que seria esse autodiagnóstico depois que a gente preenche, mas falta esse recheio do bolo. Falta esse caminho do meio aí, que vai bem dentro do que o Alan falou, né? Que aí seria pegar cada parte dessa área aqui, esmiuçar mais e deixá-la mais tangível, daí... com base nessas reflexões todas, perguntas, score que eu vou dando, tipo conscienciograma mesmo, eu vou lá e dou uma nota mais realística. Esse é o desafio. E aí eu fiquei pensando, né, que aí, como o Nonato falou na questão de você trazer isso para um curso, alguma coisa do tipo, de, sei lá, fazer verbete, cada um com essa temática, ir aprofundando, e aí, de fato... você teria exatamente isso que eu tenho feito. Aí eu tenho usado mais a abordagem dentro da INVEX, né? Que é a ideia das inversões, no caso, sendo uma área. Então, você tem lá a inversão, por exemplo, um verbete que eu já defendi foi da inversão financeira, que eu busquei destrinchar mais essa área financeira para a coisa andar. Eu já apresentei outros artigos também, igual eu falei da inversão parapsíquica. Então, estudando basicamente cada uma dessas áreas, ficou bem mais claro para mim esse caminho a percorrer. Sim. Então, foi um processo de pesquisa, eu vejo que aí vai um tempo ainda conseguir destrinchar cada área, e acho que é um desafio para todos também. Se a pessoa ela sente que tem uma área que ela domina mais, ou que ela quer desenvolver mais, ela fazer essa pesquisa visando ter essa clareza desse fluxo vai ajudar a gente a construir melhor esse ficou me parecendo assim, você já tem o começo de um curso, o final dele, agora falta... Mas não acabou ainda não, ainda tem a última etapa aqui, gente. Recheada. Vamos rapidinho as últimas perguntas para a gente tentar fazer o fechamento. Legal. Bem rápido, assim, só um ponto que eu... 2 pontos que eu usei para preencher isso daqui. O primeiro realmente é o processo da faixa etária, porque isso realmente conta nisso. Porque na questão financeira, por exemplo, você não pode exigir que uma pessoa, vamos supor, de 20 anos tenha independência financeira. Mas você pode exigir, por exemplo, que ela tenha controle dos seus gastos, né? Então, você tem que olhar a partir disso, a partir da prioridade da pessoa e o quanto o referencial partindo da faixa etária. E Exato. o outro... Muito bom. E um outro ponto que eu coloquei assim também foi: quantos problemas da minha vida eu uso usando isso, esse trafor, sabe? Então, por exemplo, parapsiquismo ou o processo da intelectualidade. Então, assim, aquilo, assim, aquela área eu posso qualificar ainda. Só que, para o meu contexto de vida, aquilo resolve muitos problemas, né?
Então, faltam muitas conquistas, só que para a faixa etária, para o momento de vida e para as prioridades, aquilo acaba estando num nível bom. Por isso que é importante aqui ressaltar na definição que é a questão do equilíbrio dinâmico. Isso. Né? Isso não é um referencial estanque, é um referencial dinâmico. Dinâmico, exatamente. E por isso que também, não é, como eu falei, o objetivo não é tirar 10 em tudo, né? É o dinamismo de estar sendo mapeado constantemente. Né? Ô Pedro, rapidinho aqui. Acho que o Igor estava na desculpa. fila ali. Na verdade, eu até estava antes, porque era só o microfone, não tinha como... Não, a questão assim, não sei se você já pensou na unidade de medida da eticidade, vou colocar assim. Seria o atacadismo consciencial, como está colocando aqui na fundamentação. O atacadismo consciencial, exatamente. Porque uma botar assim, confusão que eu tive, aí pode ser questão de entendimento meu mesmo, mas aí eu vou colocar para você dar uma olhada depois, que é a situação seguinte, quando eu coloquei aqui, vinculou a questão de levar direito com as metas, é óbvio assim que se você atinge algumas conquistas, significa que você deu alguma relevância, algum empenho naquela área. Isso. Tá? Mas assim, para mim, às vezes eu conquistei uma coisa naquela área e dei um empenho muito baixo. Entende? Então, a questão de vincular as conquistas me fez uma certa confusão. É claro que eu desfiz, mas assim, ficou um pouco confuso em alguns momentos, com aquele estudo que você fez baseado no inversograma, desse mesmo perfil, né, que achei que me ajudou muito, e lá a gente estava falando de inversograma de metas mesmo. Aí, se você... Então, aqui na hora de colocar a nota, às vezes eu pensava assim, como é que está essa área da minha vida? E não é bem isso que o levar direito mede. A área da sua vida pode estar mal, mas você está colocando o empenho necessário para melhorar. Isso. Então, a questão do eito, quando você está avaliando o eito, medindo a sua capacidade de levar direito, você estaria bem no quesito levar direito, e talvez a área não está tão bem. E o contrário também. Às vezes a área está super bem, mas na questão de levar direito você tem negligenciado, você podia estar muito melhor. Exato. Então, eu acho assim, que as metas aqui dão uma noção, porque mas de maneira indireta, entendeu? Se a pessoa conquistou todas essas metas, é claro que ela, em uma ressoma, é claro que ela levou direito bem. Mas ainda está um pouco indireta, eu senti. Não sei como fazer para melhorar, mas é a reflexão que eu queria trazer. Sim, ok. Pedro, então, o que eu vejo desses instrumentos que você traz aqui, no fim das contas, acaba sendo, o grande mérito deles é uma análise rápida que a pessoa consegue fazer, independente desse debate que a gente está tendo, que eu acho importante. Mas, indo para um debate um pouco mais de fundo, assim, o que eu acho mais interessante, de viés mesmo, é a gente saber, no fim das contas, a questão da autocoerência. O quanto que a pessoa está dando o melhor dela naquele momento. E aí eu queria entender ou ver se você sabe, ou se a gente supõe, alguns indicadores, tanto do ponto de vista do autodiagnóstico, como do heterodiagnóstico, dessa autocoerência, no sentido de que a pessoa está dando o melhor de si no momento presente, ela está utilizando os trafores dela, e aí ela está com aquela sensação de que ela está fazendo. Porque se a gente cair nessa... Realmente, é um perigo a gente ficar em análises muito subjetivas, porque a gente tem um nível de auto-engano, de autocorrupção, que é bem grande e distorce um pouco. Mas, eu não sei, eu acho que mais interessante acaba sendo a gente ver o quanto que a pessoa está dando o melhor dela naquele momento e o quanto que ela poderia estar se enganando para não se esforçar um pouco mais. Porque, no fim das contas, eu acho que a gente sempre pode se esforçar um pouco mais dentro de cada uma dessas áreas. Sim. E aí você traz referenciais didáticos muito bons para isso. No caso do artigo, daí eu tenho uma outra planilha, que a ideia é a pessoa assim, anota que ela está, qual ela quer atingir e botar uma conquista que ela vai fazer ela melhorar naquela nota. Então, isso ajuda a trazer mais para a prática, entende, Igor? Para não ficar uma coisa assim, por mais que você dê uma nota para você, mas tem algo que você precisa fazer. E esse algo vai mexer com a sua eitologia, vai fazer aquilo rodar, digamos assim, aquela roda girar, né? E tem também algumas perguntas aqui no artigo que faz a pessoa refletir sobre por que ela deu aquela nota, o que é o mais prioritário, se aquilo está coerente ou não, tá? Então, eu não vou me abordar muito isso, até pela questão do tempo, mas eu anotei aqui a sua sugestão também, tá? E aí a ideia é essa. Eu acho que se a gente trazer aqui para a última etapa, que é do prognóstico,
eu acho que ajuda também a pessoa a se avaliar melhor de modo mais coerente, que ela vai ter que trazer para a prática isso. Então aqui tem a técnica, gente, se vocês pegarem ali no final, que é tríade da realização. Eu dei esse nome porque é algo que eu acabo usando no meu dia a dia, que facilita muito na hora de botar em prática alguns desafios, algumas coisas, que é você ir fatiando em 3 etapas, cada conquista que você quer ter. Então, até utilizei isso durante a metodologia desse trabalho, e a ideia é você fazer aqui agora também, escolher um objetivo, e aí eu coloquei aqui o objetivo ecológico, não no sentido que vai ser ecológico, na ecologia que vai ser sustentável, não é isso, mas é que a melhor palavra que eu achei, que é um objetivo que não prejudica as outras áreas. Porque às vezes a gente pode colocar um objetivo, sei lá, falar daqui da questão financeira. Então agora eu vou focar só na questão financeira, trabalhar pra caramba, montar uma empresa, a pessoa vai ficar lá trabalhando 12, 14 horas por dia, daí daqui a pouco já deixou de lado o voluntariado, o parapsiquismo, foi deixando as outras áreas para trás. Então foi um objetivo que ela colocou que acabou prejudicando outras áreas de levar direito. Então seria um objetivo que ele geraria uma convergência também, mediante essa análise gráfica que vocês fizeram na tabela anterior, qual que seria um objetivo, uma ação, alguma coisa, uma conquista, que nesse momento agora ela é a prioritária, né, para a sua evolução, que vai dar uma alavancada, que ela, resolvendo isso, digamos, até outras áreas vão sair beneficiadas. E aí fatiar isso em 3 metas, né? Igual, por exemplo, a pessoa, ela quer, vamos pegar aqui uma das anteriores aqui, por exemplo, grafopensenidade. Daí ela decide que o objetivo dela é a escrita de livro. Seria um objetivo maior, né? Só que ela não vai acordar de manhã e já está com o livro pronto, né? Ela precisa ter uma série de passos ali para chegar no livro. Então, antes de chegar no livro, você dividir isso em 3 etapas. Por exemplo, uma meta seria fazer o curso lá da Unescom, que ajuda a pessoa a escrever o livro. Então, antes, estudar a gramática, melhorar a minha gramática. Então, definir o tema do livro, é um tema, escrever um artigo sobre o tema antes, entende? Então, ela vai colocar essa meta. Eu botei aqui o SMART, que é inteligente, mas tem uma metodologia de metas SMART que ajuda, que ela é específica, ela é uma meta alcançável, relevante para esse objetivo, ela tem um fator de tempo, então não é só fazer a meta, é até tal prazo, né? E dá para você medir se você está chegando ou não. E aí dessas metas também fatiar em mais 3, né? Dei o exemplo lá da Unescom, né? Para eu fazer o curso, primeiro um pequeno passo é ver se a minha agenda vai bater com a do curso, me programar financeiramente, enfim, comprar, você falou da gramática, então se eu vou estudar uma gramática, um pequeno passo seria acordar hoje e comprar uma gramática, entendeu? Então isso é algo que a pessoa consegue fazer tipo agora. Ela é muito diferente de ter a meta de ter um livro publicado, entende? Porque é algo que a pessoa só vai ter lá na frente. E aí, com isso, a tendência é a gente se enrolar também, como foi falado aqui, de ir deixando para depois. Quando a gente traz para algo que é factível, que é prático ali, que é algo já momentâneo, que você já consegue fazer, isso vai te aproximando do objetivo, e aí você vai caminhando num passo depois do outro, até chegar naquela conquista. Então, quem quiser já ir fazendo aqui essa última etapa, daí para a gente finalizar. Tem 2 coisas que eu gostaria de falar, assim, que eu acho que permeia um pouco do que as pessoas estão falando, que é, no primeiro momento, dá para entender que é um processo de percepção de tudo que você está fazendo. Só que também é necessário levar em consideração que todo processo de percepção também é necessário uma validação das informações, que se dá por referenciais externos ou até autorreferenciais e tudo mais. E outra coisa, acho que depois que o Cícero falou essa questão de saber o quanto que o meu desempenho em relação a isso, também que tem uma coisa que eu não sei se daria para responder com essas informações ou alguma coisa a mais, que da diferença entre uma coisa é conquista, outra coisa é desempenho dentro da conquista realizada.
Porque aqui, quando você apresenta aqui, você coloca fluxo de conquista. Significa, pelo que eu entendi, significa se eu já atingi esse ponto. Mas isso é diferente do desempenho que eu exerço dentro dessa área. Por exemplo, eu posso ter começado a TENEPS, é uma conquista. Agora, o desempenho dentro do aspecto da TENEPS é uma outra coisa. E que, pelo que eu percebi, não é isso que está sendo mostrado. Está sendo mostrado a conquista, uma coisa mais objetiva. Eu atingir esse patamar. Seria mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí, porque assim, por mais que você vai ter níveis dentro daquela conquista, que é o que você está falando, igual no caso da TENEPS, mas ela tem um antes e depois, né? Quando você atingiu aquilo, entende? Então, é um nível que você diz assim, ó, antes disso era uma coisa, depois disso é outra, porque você está mantendo aquilo. Aí, obviamente, aí vai depender da autocrítica da pessoa. Se ela está fazendo essa autoavaliação aqui, e levando a sério essa conquista da meta optata, de se qualificar em função disso, naturalmente ela vai se dar uma criticidade, se dar um peso maior para aquela condição, para ela melhorar o desempenho dentro daquela condição. É que eu entendi no sentido de que, por exemplo, seria não sei se um complemento, o desempenho dentro disso daqui, porque uma coisa é você conquistar, outra coisa é o desempenho que você tem dentro da área, que são coisas diferentes, assim, eu entendo, que poderia ajudar no processo de objetivação dentro das áreas da vida. Uma coisa que eu penso em relação a isso, que acho que ajuda a explicar, é como se fosse assim, você tem a habilidade e você tem o esforço. E essa habilidade, ela tem relação muito com o que a gente já falou aqui, de tendências, às vezes é a paragenética, às vezes é a própria criação da pessoa. Então, ela tem essa tendência, uma predisposição. E outra coisa é o esforço. Então, se você fizer uma equação, seria a predisposição multiplicado pelo esforço, vai fazer você chegar nessa meta maior, que é essa meta optata. A mesma coisa, aquela equação, né? Velocidade vezes tempo igual a distância. Quer dizer, a distância que você tem que percorrer vai depender da velocidade e do tempo. O tempo é igual ao esforço, entende? Então, assim, se você se esforça mais, a tendência é você percorrer aquela distância. E a velocidade você tem ali igual à habilidade. É o que o seu carro lá tem um limite, ou o seu veículo, que é seu, igual você veio aqui nessa existência com essa tendência, que é uma predisposição que você tem. Você pode melhorar ela como? Com mais esforço. Então, acho que o que eu vejo dessa condição é que, para atingir essas metas, é importante aquela condição da determinação, né? Sem determinação, sem esse esforço, eu acho que muito difícil, praticamente impossível a pessoa atingir essas metas maiores. Que é um esforço ao longo do tempo aí, né? Por isso que vai exigir um planejamento e por isso que vai exigir esse acompanhamento. E não adianta a gente ter as metas, né? Quem está elaborando as metas aí agora, ficar com essas metas só no papel e não trazer para a prática. Então, a ideia é fazer um acompanhamento disso e vocês se mensurando para chegar realmente na conquista. Pedro, eu tenho uma pergunta para você. Eu estava pensando aqui em algumas coisas que foram faladas e até nessa planilha que você montou, e aí eu pensei assim, para a pessoa conseguir realmente tirar proveito desse processo da etologia, ela precisa ter um mínimo assim de percepção e definição geral, pelo menos, do processo proexológico dela. Porque sem o processo do referencial proexológico, assim, daquilo que você consegue definir que é o prioritário você fazer nessa existência, você pode muito bem, às vezes, carregar em alguns aspectos que, às vezes, não são tão prioritários para você dentro da sua proex atual. Então, eu queria saber para você como que você vê essa relação entre o processo da etologia e a proex. Vejo total relação. Assim, até foi algo que eu comentei mais no início, mas que estaria aqui dentro dessa área aqui, existencialidade. E para mim essa área, ela organiza todas as outras áreas. E a existencialidade é o propósito que a pessoa tem nessa existência. Tem relação com a proex, com o curso emissivo que ela fez. Dependendo da característica da proex do curso emissivo, ela vai dar mais vazão a uma área do que outra. Então, essa área existencialidade é onde entraria ali a aplicação das técnicas, no caso a INVEX, a RESEX,
E aí você teria as características também de ProEx da pessoa que vai ajudar ela a se organizar dentro da etologia dela. E eu vejo que tem uma diferença como os reciclantes e os inversores fazem essa etologia, né? Porque o inversor ele tem ainda todo aquele caminho pela frente, digamos assim, tá com mais abertura ali, enquanto o reciclante já passou por algumas experiências e vai ter que ressignificar. Então, a capacidade de etologia é diferente uma do outro. E, como você comentou, obviamente, se a pessoa ela encarar isso como um checklist, do tipo, eu tenho que atingir essa meta, tenho que isso aí não é o ideal, né? Ela encaixar isso de modo funcional. Por isso que na definição eu coloco que é essa característica de conduzir em conjunto, né, o fluxo de conquistas, em função da ideia da materialização do custo emissivo e também da pessoa chegar na desperdicidade. Porque eu vejo que a ProEx tem muita relação com você chegar nessa condição da desperdicidade. Em relação ao que está sendo falado aqui, eu estava refletindo e eu queria fazer uma sugestão também, porque eu acho que realmente tudo que foi falado é importante e eu acho que a confusão está justamente nessa questão das conquistas. E da minha forma de ver, até na questão do empreendedorismo, como uma metáfora seria aquele empreendedor que ele está sempre correndo, mas ele não cuida das áreas que dão sustentação a esse empreendimento. Na Apex se fala muito a questão dos mínimos existenciais. Então, eu acho que primeiro vem a etologia, depois vem as conquistas, porque sem a etologia, eu estou minando o processo, logo em seguida eu vou ter uma área que não foi bem cuidada e ela vai exigir minha atenção quando eu estiver realizando as minhas conquistas. Então, a minha sugestão é que esse referencial que está todo mundo colocando como algo importante, seja não em relação às conquistas, porque isso já tem outras especialidades que focam em metas. Eu acho que na etologia a palavra não seria meta, e sim alguma questão dessa atenção dividida, de você ter os mínimos ou as expectativas, que aí se justifica estar em fator da idade, em fator do nível evolutivo, é um referencial do que tem que ter no mínimo e depois você pode focar na área que você quiser. Inclusive, essa etologia permite com que você vá mais longe nas conquistas. Né? Essa seria uma coisa que talvez ajudasse a resolver esse dilema. Né? Eu acho que ele até falou disso, que o Pedro, que seria o equilíbrio, né? Esse equilíbrio, esse balanceamento entre as áreas que você Isso. Mas aí é difícil ter um equilíbrio colocando referências do que seria o melhor em todas as áreas. Né? O equilíbrio é um pouco menos. E aí cada um vai ser especialista ou vai avançar mais em alguma área, daí em questão da individualidade de cada um. Mas todos nós poderíamos pensar num referencial que é horizontal, porque ninguém pode estar, igual ele falou ali, com as finanças, um caos. Isso não poderia. Agora, ninguém precisa ter um pé de meia garantido aos 20 anos. Né? Aí entra a questão das notas, Renan, que realmente isso que você falou, anotei aqui para melhorar, né, essa questão. Você vê assim, a nota de 1 a 5 são áreas deficientes, quer dizer, é uma carência na situação atual que a pessoa está. Então, por isso que a gente falou que é contextual do momento de vida. Então, o Luiz trouxe o exemplo dele ali e tudo. A nota 6 a 8, pontos de equilíbrio. Então, quer dizer, eu vejo, se a pessoa ela preencheu isso aqui e todas as áreas dela estão notas de 6 a 8, quer dizer, ela está, de certo modo, no equilíbrio. O que não quer dizer também que é bom, porque ela pode estar na zona de conforto. Então, aí que está. Quando ela vê que ela está nessa condição de equilíbrio, ela vai pensar assim, agora eu vou pegar uma dessas áreas e vou transformar ela numa área proficiente. Vou me investir mais naquilo. Mas fazendo um objetivo ecológico, porque não adianta nada a pessoa focar muito em uma coisa e aí as outras começam a cair. Se a pessoa deu nota de 1 a 5 aqui, aí são áreas que ela precisa dar atenção já, porque são áreas que já estão críticas. E a nossa tendência é fazer o que a gente gosta mais, ou o que a gente já tem mais costume, ou aquilo que você já é bom, entende? E aquilo que você não é tão bom, você vai deixando ali, não, uma hora eu mexo com aquilo. E aí vai ficando cada vez mais crítico, porque o tempo vai passando.
Então é interessante vocês que trouxeram esse feedback, eu anotei todas as ideias aqui de melhorar a parte do referencial, mas o que eu tinha pensado inicialmente seria isso, mediante esse referencial que vocês fizeram agora, avaliar se é uma carência aqui, talvez seria o ponto de já entrar como objetivo, o que ficou como área deficiente, porque é algo que já está chamando atenção ali, entende? E para quem está com as áreas ali equilibradas, é o momento, às vezes, de investir e se destacar mais em uma área, em dar um gás maior para que aquilo alavanque, entende? Pedro, só como sugestão aqui, do ponto de vista da tabela, da primeira tabela, eu acho que está, só reforçando, tá bem claro assim, a meta, os aspectos. A única sugestão que eu daria aqui, para talvez evitar se estender algumas discussões necessárias ou de entendimento, é você explicitar algumas coisas do porquê que você fez do jeito que fez. Sim. Tá? Então, ou seja, qual que é o objetivo dessa tabela e qual que não é o objetivo dessa tabela. Porque aí evitaria algumas coisas assim, por exemplo, por que não coloca mais 10 itens aqui em cada um desses fluxos de conquistas? Por que não detalha mais esse negócio aqui? Precisa detalhar um pouco mais. Não é objetivo. Não é objetivo. Então é uma questão do objetivo e você explicitar o objetivo disso. Tá? E o que não é objetivo, o que é objetivo. Tá? Por exemplo, chega lá no set de consciência terapia, a pessoa leva 20 coisas, desesperado e tudo mais. O consciência terapeuta chega e fala assim, nós vamos trabalhar um ponto, escolhe qual é o ponto principal. É uma questão de objetivo, de técnica. Aqui acho que é a mesma coisa. Isso. As pessoas vão chegar, de repente, não precisa explicar mais, não sei o que. Não, mas o objetivo não é esse. Não é esse. Então, aí você deixando claro o que é objetivo, o que não é objetivo, já faz uma profilaxia de algumas coisas, porque aí podem ter outros recursos, ou a pessoa pode desenvolver alguma coisa nesse sentido. Tá? Sim. Eu acho que... E aí outra coisa também que seria legal é porque essa parte aqui do autoprognóstico que você faz é bem interessante também para aprofundar essas coisas que foram colocadas aqui. E aí dentro disso, talvez seja interessante, né, futuramente, em curso e tal, você dar essa panorâmica dos instrumentos que você vai trabalhar, para que a pessoa entenda o que vai ser trabalhado de forma geral, sim. porque senão ela já antecipa um negócio que você nem entrou ainda. Entendeu? Sim. Então, acho que fica uma ideia interessante para a pessoa ter uma visão de conjunto do trabalho geral que você está fazendo aqui. Né? Assim, de apresentar tudo antes, a pessoa praticamente, tranquilizar. 5 minutos. Ó, gente, vai ter esse ponto aqui, que o objetivo é esse gráfico aqui, que o objetivo é esse, e o prognóstico que a gente quer trabalhar isso. Aí a pessoa já entende, tá bom, então nessa tabela aqui não adianta ficar falando isso, porque vai chegar aqui mais para frente. Entende? Okay. Então dá aquela visão de conjunto maior. Legal, processo, Alexandre. tá? Obrigado aí. Pedro, eu queria falar, eu achei muito interessante a ideia dessa abordagem, dessa visão da etologia, que talvez é uma coisa que às vezes a gente tem vários fluxos e tabelas e gramas de vários tipos, mas essa visão de você cotejar uma área com a outra, seja qual for as áreas que sejam prioritárias para isso ter uma certa subjetividade, eu acho legal, porque muita gente não presta atenção realmente nesse desequilíbrio, uma hipertrofia de uma área, uma atrofia de outra, embora acho que às vezes você precisa ter uma que deslanche e leve as outras. Você disse no início que as pessoas te procuram, perguntam desse assunto, e eu acho que você botou, por você ser uma pessoa que consegue, de alguma forma, passar isso para a pessoa, que você leva as coisas na sua vida, dá esse exemplo de levar tudo direito, ou tentar... Estou fazendo força para isso. E, de alguma forma, você botou isso aqui nesse documento. Né? Eu queria saber o que você acha que, no seu caso, te ajuda mais nisso. Isso é uma pergunta pessoal, porque isso é a coisa que eu menos consigo fazer. Entendi. Quer dizer, que é equilibrar e tentar... Eu acho que sempre fica algumas coisas para trás. O que tem em você que... Boa pergunta. Bem, o que eu cheguei para mim até hoje disso, da resposta à sua pergunta, é o processo de acabativa. Então, assim, basicamente, o que eu me proponho fazer, eu busco até o final. Eu não deixo aquilo em aberto, assim. Então, essa acabativa das pequenas coisas, desde as pequenas até as maiores, ela vai te conduzindo num crescendo de confiança, num crescendo de experiências, de realizações, né? Então, por isso essa ideia aqui dos pequenos passos, a gente ir caminhando até num objetivo maior.
E outra coisa também, eu vejo o foco, o processo de você ter um foco mais claro de onde você quer chegar. O próprio Leonardo comentou isso, a questão do propósito, né? Quando você tem um propósito, eu quero chegar nisso, eu tenho um foco, eu vejo claramente os benefícios disso. Muita gente não leva direito porque a gente não tem cognição, não tem discernimento sobre o tanto que aquilo é importante, né? Então, a questão do EV lá, que é falado em todos os cursos, tanto que a gente tem cognição que realmente é importante o EV ou não. E às vezes, se você tem uma cognição maior, você acaba fazendo mais, né? E eu falei aqui também do monitoramento. Então, é importante, na medida que a pessoa teve a cognição, ela está querendo ter essa acabativa, uma forma dela ter essa acabativa é fazer um monitoramento, medição diária, se possível. Estou me aproximando ou estou me desviando? Porque, como muitos falaram, que a tendência nossa é a gente dar um nó, a gente dá nó em pingo d'água, dá nó em nós mesmos, né? Então, essa que é a conclusão que eu cheguei. E só para falar aqui também que, né, eu, no artigo aqui, quem for participar do congresso de Invex que a gente tem em julho, já está com vagas esgotadas, né? Vai ser um congresso bem especial, vai ter transição da gestão da Sinvex, vai ter... Já não tem mais. Dá para a gente às vezes ver alguma situação, mas está limitado, né? Talvez a gente vai ver se abre mais vagas, mas é um evento que tem em julho. Vou estar apresentando esse trabalho lá também. E um pouco da minha casuística, que eu vejo que, até para vocês entenderem esse objetivo aqui ecológico meu, foi ter vindo para a Foz. Foi uma coisa bem legal, que impactou em várias áreas, no sentido assim, áreas que estavam muito boas, elas diminuíram, mas outras estavam também para baixo, elas se equilibraram. Então, foi um objetivo que impactou aí de modo bem interessante nessa etologia. A gente está com o horário já acima, não sei se dá para perguntar um pouquinho mais, tem mais 2 pessoas. Eu queria só uma palavrinha só, se for possível. Já que todo o seu curso aí é baseado em analogia, me veio à mente essa segunda coluna, ser placas numa estrada. Você tem que chegar à mega fraternidade, você vai ter que passar pela convivialidade sadia, etc, etc, e todas elas. Boa. Então, você já indica, se você quiser chegar àquilo lá, veja isso daqui, vai analisar, estudar isso aqui. Sim, muito bom. Gostei. Vou adotar aí. Os milestones, Pedro, só rapidamente, dentro do que o Alexandre perguntou, sem entrar naquilo que já foi falado, mas acho que uma abordagem, pelo menos uma sugestão para você pensar, uma coisa que, além do instrumento, que eu acho que valeria muito a pena aprofundar, porque eu acho que existe uma demanda muito grande dentro da CCCI, é a fundamentação dessa etologia. Porque muitas vezes, por exemplo, você tem facilidade com a parte, né, de instrumentalização e de, né, criar estratégias e chegar num objetivo que você tem bem claro. Mas muita gente não tem essa facilidade. Então, talvez, antes do instrumento, não só a questão da fundamentação de como utilizar o instrumento, mas de onde vem a etologia, quais são os fatores que levam a pessoa a ter uma maior, né, conseguir levar mais estudo de direito de maior... Por quê, para quê? Quais são as dificuldades? Ou seja, quando a pessoa não consegue levar direito, existe um padrão de traço, de característica, de trafar, que a pessoa normalmente tem mais dificuldade? Porque, por exemplo, algo que você colocou aí, respondendo ao Alexandre, que eu acho muito interessante aprofundar, se a pessoa não tem um objetivo muito claro, dificilmente ela vai levar isso direito. Por exemplo, o objetivo ele determina um grau de equilíbrio. Para a gente, colocando a ProEx como objetivo fim, né, que a gente quer alcançar, a gente vai organizar o nosso equilíbrio da vida de um jeito. Uma pessoa que não coloca a ProEx como principal veio da vida, por exemplo, pode olhar para o intermissivista e falar que nós somos totalmente desequilibrados, ou ninguém nunca ouviu falar isso. Não, vocês são fanáticos, ficam voluntariando domingo, jogo da Copa, vocês estão indo para debater. Isso, né? As pessoas falam que existe um desequilíbrio na nossa prática, mas se nós colocarmos o objetivo, isso fica equilibrado. Então, existe uma fundamentação teórica que eu acho que valeria muito a pena aprofundar, porque talvez... o entendimento que você já tem de maneira mais natural em relação a essa organização da vida, muitas vezes as pessoas podem ter dificuldade em relação a isso, e esse fator de fundamentação teórica dificultar o entendimento dos instrumentos que você propõe. Entendi. Entende? Legal. Bastante trabalho aí pela frente, né?
como você falou, eu me lembrei o seguinte, tem a etologia da Copa, né? Que é o cara que se organiza para ver todos os jogos da Copa. Não é bem o nosso caso aqui. Gente, queria indicar esse livro aqui também que eu usei, que é o Ponto de Equilíbrio. Quem quiser dar uma lida, é muito bom. E divulgar a próxima tertúlia, que é no dia 24, com a professora Milena Mascarenhas, Sinergismo para Historiografologia Seriexologia, da especialidade Holominemosomatologia. Obrigado aí, presença de vocês.